Oi, tudo bem? Eu sou a professora Janaína e hoje teremos aulas sobre o Barroco, sobre o movimento literário barroco. Então, foi um período literário caracterizado pelos contrastes, oposições e dilemas, e o homem barroco buscava salvação ao mesmo tempo que queria usufruir dos prazeres mundanos. Aí surgiram os conflitos. É o antropocentrismo, que seria o homem, opondo-se ao teocentrismo, que seria Deus. O homem desse período está entre o céu e a terra, e mesmo se valorizando, ele vivia atormentado pela ideia do pecado. Então, vivia em busca da salvação. Algumas características do barroco é culto de contrastes, presença de antítese, claro escuro, vida, morte, tristeza, alegria. Pessimismo, intensidade e presença da hipérbole, que é uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero da expressão, e a linguagem muito rebuscada também da época. Um autor muito bom do período barroco e super conhecido, que vocês devem saber, é o Gregório de Matos, que ele foi apelidado de Boca do Inferno, por causa que ele escrevia poesia lírica, satírica e religiosa. Não publicou nada em vida. O que conhecemos da sua obra é fruto de pesquisas. Eu apelido porque o autor retratava a sociedade da época, né? O padre Antônio Vieira também, um exemplo é o Sermão da Sexagésima e o Sermão de Santo Antônio de Peixes. Até a gente pode ver uma análise do poema Estabilidade das Coisas do Mundo, que eu vou ler agora, do Gregório de Matos, se vocês não conhecem. Nasce o sol e não dura mais um dia. Antítese, vida e morte. Depois da luz, se segue a noite escura. Antítese, claro e escuro. Em tristes sombras morre a formosura. Antítese do feio e do belo. Em contínuas tristezas, alegria. Antítese também de tristeza e alegria. Porém, se acaba o sol, porque nascia dúvida. Se é tão formosa a luz, porque não dura. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Daí a gente já vê o sofrimento dele. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. E falando do poema, ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, num total de 14 versos. E se notarmos, bem veremos que é uma figura constante, né? Da antítese, como eu já falei, né? O primeiro verso seria da vida e morte, verso 2, claro e escuro, verso 3, feio e belo, verso 4, tristeza e alegria, e verso 11, tristeza e alegria também. E é tudo nos extremos que vocês já notaram, né? Não tem meio termo. E o traço comum a todos os versos, a segunda estrofe é interrogação, né? Por causa que ele fica se perguntando. Sempre tem a dúvida, a incerteza, e o barroco enfatiza tudo que é inconstante, que muda de aparência e que sempre está em movimento. A gente pode ver mais alguns escritores barrocos que são maravilhosos, eu pelo menos gosto bastante. Deixa eu só achar aqui alguma poesia a mais, se eu acho. Pera, um minutinho. Mas o barroco, gente, não teve só a ver na escrita, né? O barroco teve a ver na arte também, né? Ou seja, foi um movimento que englobou tudo que vocês sabem. Já a arte barroca também é totalmente exagerada, né? Ela surgiu na Itália e depois se espalhou pelo mundo, né? Chegou aqui no Brasil e tudo. Agora vamos ver as principais características da arte barroca, gente. Por ter se desenvolvido em diversos lugares, o estilo não possui um caráter homogêneo. Existem várias diferenças entre a produção realizada por cada artista em localidades distintas.
mas tem algumas características que elas se repetem. Vamos ver aqui, ó. Predomínios de temas religiosos, riqueza nos detalhes e formas, expressões dramáticas das personagens retratadas, preferências pelas curvas e contornos, em detrimento das figuras geométricas, importância da iluminação e jogo de luzes e sombras, uso de contraste a fim de evidenciar a proximidade do divino ao humano. Igual na literatura, o ser humano naquela época, naquele movimento, ele queria se aproximar do divino, mas queria poder pecar também. Agora vamos ver a arte barroca no Brasil. Então, da arte barroca no Brasil, tem um artista que é um dos meus preferidos, é o Aleijadinho, né? Que ele fazia a arte conforme sua imagem e semelhança. Tanto que as últimas estátuas que ele fez, não tinham as mãos, né? Que o Aleijadinho, ele era leproso e ele foi perdendo partes do corpo dele. Ele era muito conhecido, e ainda é muito conhecido até hoje, mas tem um caso que a gente fala que aconteceu com ele, que é muito engraçado, que eu vou contar aqui pra vocês. Ele descobriu que estava sendo traído pela esposa, né, enquanto ele trabalhava. E foi por um soldado, sabe? E daí, ele, em vez de brigar com um homem lá e brigar com a esposa, ele foi lá e fez uma estátua, que eu lembro era São Jorge, alguma coisa assim. A professora não lembra tanto qual estátua que era, mas é um caos, como eu estou falando, não sei se é verdade, é o que falam as línguas da época, que eu fiquei sabendo até agora. E também tinha alguns livros, mas não é nada confirmado. Daí ele fez essa estátua com a imagem e semelhança do amante dela. Daí quando levaram uma procissão religiosa essa imagem, todo mundo sabia que aquele era o amante da esposa do Aleijadinho, o que acabou humilhando aquele homem. E é muito legal isso. Mas as obras do Aleijadinho são maravilhosas. Então, continuando falando do nosso país, o Barroco aconteceu com a obra Prosopopeia, de Bento Teixeira, e com as obras do Aleijadinho que a gente acabou de ver, né? Que eu falei pra vocês, contei o caos e tchananana. Mas, tá. Ele aconteceu durante o período colonial e a capital que ele começou foi Salvador e depois foi até o Rio de Janeiro. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica, ou seja, foi naquela época que eles estavam tirando ouro. Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo quantas jazidas de ouro encontrado no local, então o Barroco continuou por lá. Características do Barroco no Brasil. É a mesma característica que eu dei no começo. Linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagens, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias. Daí as obras eu já falei no comecinho, que é do Bento Teixeira, Gregório de Matos, O Boca do Inferno, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente Salvador, Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica. E Minas Gerais foi o centro mais emblemático do Barroco no Brasil, como eu falei, né? Graças à produção do ouro e tudo mais, né? E é possível encontrar obras do Aleijadinho em Ouro Preto, Congonha, São João del Rei. Seria mais ou menos isso. Agora vamos fazer uma atividade sobre o Barroco e cada grupo que eu vou separar vai escrever sobre um autor e mostrar suas obras para a turma, beleza? Se a gente não conseguir fazer nessa aula, a gente faz na próxima. Então, tchau! E essa seria a minha aula do Barroco.